Boa noite, salve, salve, Arena Apologética! Começando mais uma programação para você com muito amor, com muito carinho. Bem, senhoras e senhores, hoje nós temos um debate recorrente aqui no Arena Apologética. A origem do anticristo. Você sabe qual é a origem do anticristo? Ou você não sabe? Não? Você não sabe? Ah, nem eu. Então, assista esse debate, porque o Nobre Júnior sabe. E o Rafael Costa também sabe. E eles dois estão aqui para dizer para nós qual é a origem do anticristo. Aí você vai ficar sabendo. Debate teológico de escatologia, especificamente sobre a vinda do anticristo. Depois da vinheta, os dois aqui comigo. E solta a vinheta. Boa noite, Nobre Júnior. Boa noite, querido Nobre Júnior. Boa noite, querido Rafael Costa. Que prazer estar recebendo vocês aqui, tá? Uma grande satisfação. Bem, vocês vão debater sobre a origem do anticristo. Se ele é judeu, se ele é brasileiro. Eu não manjo dessas coisas, eu deixo por conta dos senhores, tá? Boa noite, Nobre Júnior. Deixa eu te ouvir. Boa noite. Boa noite, professor Elton. Boa noite, meu irmão Rafael. Boa noite a todos do Arena. Tenho certeza que vai ser um debate muito bom. Boa noite, querido Rafael. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Arena. Rafael, não é sua primeira vez. Você parece que já esteve aqui no Arena em outras ocasiões, sim? Sim, boa noite a todos, né? Primeiramente, a graça e a paz do Senhor Jesus. Já tive aqui duas vezes, né? Uma vez debatendo com o nosso amado irmão Adriano Cruz, né? Sobre se Jesus é um ser criado ou é criador. E também com o nosso irmão João Pedro Torales sobre o bode, né, emissário. Tive nesses dois debates aqui. Ah, tá. Antes, você já debateu com o Adriano Cruz, então você já está bem calejado, né? O Adriano Cruz é um bom debatedor. Agora já debateu com o Nobre Júnior também, né, Nobre? Estamos aí, né? Com certeza, como eu disse, vai ser um debate, eu acredito, de alto nível, né? O Rafael, conversei um pouco com ele, vi que é uma pessoa muito respeitadora, né? E eu acho que vai ser esse debate do respeito, da divergência, mas eu não acredito que vai ter nada além disso, e sim, cada um vai colocar o conhecimento que tem aqui. E você que está assistindo é quem vai decidir em que ou em quem você acredita. Muito bem, Nobre Júnior. Bem, feito isso, nós vamos então apresentar como que vai ser o tempo. Entre vocês houve um desafiante, sim? Sim, eu acho que eu fui convidado porque você tinha colocado lá no grupo, né, professor? Se tinha alguém disponível a debater esse tema escatológico. Aí eu me disponibilizei a debater. Mas eu acho que quem propôs o tema acho que foi o Nobre Júnior. Ok, então Nobre Júnior começará em todos os blocos, porque ele desafiou alguém a topar debater. Mas se o Rafael quiser começar, não tem nenhum problema, ele fica à vontade, está na escolha dele. Tá bom. Bom, bem, vocês que sabem. Então, eu vou apresentar para vocês como é que vai ser a questão do tempo. Já vou compartilhando aqui, todo mundo aqui no Arena já sabe. Os queridos aí do chat já podem também compartilhar. Gente, aí está o tempo, né? Será da seguinte forma. Eles poderão dispor de 1 minuto para a resposta do superchat, se aparecer. 1 minuto. Eles terão para a pergunta 2 minutos, para a apresentação 2 minutos. E poderão também dispor de 5 minutos para a resposta e réplica. Tréplica não haverá. Então, sendo assim, já está na tela 2 minutos. E Nobre Júnior, Rafael Rocha. Nobre Júnior, você tem 2 minutos para fazer a sua apresentação. E como eu sempre digo, boa sorte. Boa Quer sorte. começar, Rafael? Quer começar? Se você quiser, eu posso sortear sem nenhum problema. Apresentou. Faz o sorteio, então. Faz o sorteio. Ok. Então, vou trazer aqui. Estão querendo sorteio de nomes online. É um site que eu disponho aqui. Eu digito aqui e aparece. Então, vamos lá. Nobre Júnior e Rafael Costa, né? Eu vou compartilhar aqui para vocês o
o site, onde eu farei agora, nesse exato momento, ao vivo, aqui para tempo real. Aí, ó, está aparecendo aí na tela. Quando eu clicar aqui em iniciar o sorteio, vocês verão quem vai começar em todos os blocos, tá? Então, vamos lá. Então, aí está. 3, 2, 1. Quem vai começar em todos os blocos é Nobre Júnior. Resultado, Nobre Júnior. Aqui está o resultado. Bem, sendo assim, Nobre Júnior, você tem 2 minutos para fazer as suas considerações iniciais. Fique à vontade, comece quando você quiser, a partir de agora. Muito bem, eu agradeço mais uma vez a todos aqui do Arena Apologética, ao professor Elton, ao irmão Rafael, né, que foi muito cordial, aceitou esse desafio, e vai ser um bom debate, eu tenho certeza, e eu quero aqui mostrar para vocês a questão do anticristo. Eu sei que existem várias, dezenas de interpretações, eu respeito as pessoas que pensam diferente, mas hoje eu vou trazer aqui uma interpretação que eu considero a mais correta, tá? E como eu disse, eu sei que existem várias, inúmeras aí, sobre a questão da identidade do anticristo. E eu estudo isso há muitos anos, na verdade, desde criança, né? Mas aí a gente não conta. E estudando, eu comecei a ver essa questão da possibilidade de um anticristo vir ali da religião islâmica, né? De ele ser um muçulmano. E quando eu comecei a pensar nessa possibilidade, a estudar, a ver se havia sentido na Bíblia, né, toda a base histórica também que dá suporte a isso, eu comecei a perceber que pouquíssimas pessoas falavam na época, em 2014, sobre o Islã, né? E aqui eu quero já frisar bem rapidamente que eu não estou atacando todos os islâmicos ou dizendo que todo muçulmano é isso ou aquilo. Eu estou falando que acredito que de uma vertente, algumas pessoas do Islã, e principalmente o anticristo, iniciará esse reino, né, que irá invadir Israel, e a gente sabe como tudo culmina. Então, passando a estudar isso, pouquíssimas pessoas na época acreditavam, isso em 2014, e hoje você vê que inúmeras pessoas falam sobre o Islã num contexto profético, apocalíptico, porque não dá mais para a gente ignorar a importância do Islã na questão profética. Elton, só fazer um pedido aqui para o irmão desligar o som. Já terminei, tá? Para o irmão desligar o som quando eu estiver falando, para não ter problema aqui. Ok. Muito obrigado, Nobre Júnior, pela sua apresentação. Nesse caso, vamos ouvir agora o Rafael Costa. Rafael, você tem 2 minutos também, querido, para fazer as suas considerações iniciais. Fique à vontade. Amém. A minha defesa nesta noite é que eu vou defender, como disse o nosso irmão Nobre Júnior, né, que existem várias interpretações concernente a esse assunto da identidade do anticristo, né? Alguns acham que ele virá do Islã, outros acreditam que ele será um judeu, outros acreditam, né, que ele será do Islã com a roupagem judaica, ou de qualquer uma outra nação gentílica com a roupagem judaica, que é o caso que eu vou defender aqui nesta noite. Outros acreditam que ele vem de Roma, que ele é o Papa, e assim por diante. Há diversos, né, estudos concernentes a esses assuntos e interpretações, né, e eu quero trabalhar aqui dentro do assunto, como o nosso irmão bem falou, que é impossível a gente negar a importância, né, do Islã na escatologia, nos textos proféticos, e realmente tem essa importância. E a minha defesa é que quem virá do Islã é o falso profeta. Né? Eu defenderei aqui nesta noite que o falso profeta virá do Islã e o anticristo ele poderá vir de qualquer lugar, né, da terra, só que com uma falsa roupagem judaica. Essa será a minha defesa nessa noite. O anticristo se apresentará, né, como um falso judeu, porque ele vem no poder da mentira, no engano, né, e inclusive enganará os judeus, o povo de Israel, mas a sua máscara cairá com o tempo, e o falso profeta virá do Islã, se aliará ao anticristo depois que certas coisas acontecerem aí no cenário profético. Então essa será a minha defesa nessa noite, né?
E talvez por isso da importância do Islã nesse cenário profético, muitos acreditam que o anticristo virá do Islã, justamente por isso, porque quem promove as guerras, as excursões de guerra do exército do anticristo será comandado por um primeiro-ministro que virá do Islã, que é o falso profeta, que estará aliado ao anticristo. Então os árabes, eles estarão aliados ao anticristo. Muito bem. Então, vamos dar início, de fato, agora, oficialmente, o debate. Quero pedir a você para se inscrever, para deixar o seu like. E quero pedir também a você que acompanha o canal Arena Apologética para compartilhar esta live, tá bom? Vamos aí, que está compartilhando, para as pessoas poderem estar vindo acompanhar aqui esse grande debate, porque é sim um grande debate. São dois homens que estudam, são dois homens que pesquisam, que estão imbuídos nessa temática. Não é de agora, não decidiram em uma semana, já é coisas que o Nobre Júnior já vem ensinando, já vem postando em seu canal, da mesma feita, Rafael Costa também não enfrentaria o Nobre Júnior sem antes ter uma base, um fundamento prévio. Então, com certeza, vai ser um grande debate. Se você gosta de teologia e se você gosta de assuntos bíblicos, é aqui no Arena Apologética, o seu canal de debates e entrevistas do YouTube. Bem, desta feita, vamos então soltar a vinheta do primeiro bloco. Nobre Júnior, você tem 2 minutos para fazer a sua primeira pergunta. Tempo na tela. Muito bem, irmão Rafael. Como você falou aí, você acredita que ele... Só desliga os microfones aí. Como você falou, irmão Rafael, tá tendo um barulho aí. Rafael Costa, por favor, desligue seu microfone quando não estiver falando. Nobre Júnior, desligar para mim? Pode desligar para mim? Só mutar o seu microfone. Já mutei. Pronto, fala, Nobre Júnior, vou restabelecer seu tempo. Muito bem, meu irmão Rafael. Como você falou, você acredita que ele será gentil, com uma roupagem judaica, né? Sendo gentil, virá de qualquer lugar do mundo. Provavelmente, na sua visão, não seria o anticristo um muçulmano, mas aí sim, como você já falou, o falso profeta. Fico feliz por você já ter essa visão em relação à importância profética do Islã no Apocalipse. E eu queria aqui lhe perguntar para você dizer aí realmente como é que é isso, né? Como é que significa isso? Ele é gentil com uma roupagem judaica, né? A visão que você tem sobre o anticristo. E eu gostaria que você me explicasse o texto de Daniel 9, 26, 27. Elton, bota o tempo aí para mim na tela, senão eu me perco aqui. O povo do príncipe que há de vir, né? Depois das 62 semanas, será morto ungido e ele já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerras e desolações estão determinadas. Então, a minha pergunta, baseada nesse texto, dá para a gente afirmar de que qualquer gentil se fingindo um judeu, por exemplo, poderia ser o anticristo, já que a Bíblia diz que o povo do príncipe que há de vir é o povo que vai destruir o santuário, ou seja, aquelas pessoas que destruíram o templo são da mesma etnia do anticristo, né? Do mesmo sangue. O anticristo virá deste povo. E aí eu te pergunto, qual foi o povo que destruiu a cidade e o santuário? Qual é a etnia do anticristo baseado em Daniel 9, 26, 27? E explica um pouquinho sobre essa questão do anticristo ser um gentil com roupagem judaica. Muito bem, querido Rafael, você entendeu a pergunta? Obrigado, Análise Teológica, pelo seu superchat. Você tem 5 minutos para a resposta, querido Rafael. Fique à vontade, comece quando quiser. O seu microfone está desligado. Pronto, liguei, pode falar. Estava desligado. Aí eu liguei, você clicou de novo, desligou, entendeu? Aí agora ligou? Agora ligou. Beleza. Então ele pediu para mim
explicar Daniel 9, 26 e 27, diz assim, Daniel capítulo 9, versículo 26, e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais, que aqui é Cristo. E o povo de um príncipe que virá, né? O povo de um príncipe que virá, destruirá a cidade e o santuário. Como o nosso irmão aí mencionou, então ele faz a aplicação desse texto aqui ao ano 70 depois de Cristo. E daí vai vir o argumento que é utilizado por muitos de que o anticristo ele vem do Islã, pelo fato de que os árabes estavam ali também na incorporação dos exércitos, né, romanos. Isso é falado na história por Flávio José, é incontestável, né, não temos um outro registro que fale ao contrário, anterior a esse, pelo menos, né. Esse é um fato, tinha árabes realmente ali da Palestina na incorporação ali do exército romano que invadiu a Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E muitos se utilizam desse texto aqui para dizer que o anticristo virá do Islã simplesmente pelo fato da expressão e o povo de um príncipe que virá, né? O povo aqui, no hebraico, que muitos pegam pelo sentido da etnia, para dizer que aqui não estaria falando de nacionalidade, mas de etnia, e aí já descarta a possibilidade de ser Roma, né? Porque alguns vão dizer que o anticristo vem de Roma, inclusive nossos irmãos adventistas, não atacando nenhuma denominação, mas é só esse o pensamento deles, acredita que o Papa é o anticristo justamente porque eles acreditam que o anticristo viria de Roma, através desta profecia aqui tem esse entendimento. Mas quando eu olho para esta palavra, eu não só entendo que esta palavra tem o significado de etnia, porque essa mesma palavra, se essa palavra tem o significado de etnia, esse é o único significado exclusivo dessa palavra, então como nós interpretaríamos textos de Deus chamando Israel de seu povo, e é a mesma palavra no hebraico? E aí eu faço uma pergunta, então Deus seria israelita? Deus seria judeu? Isso no Antigo Testamento, eu estou falando Jesus Cristo, quando o verbo encarnou no Novo Testamento, nós sabemos que ele é um judeu. Mas no Antigo Testamento, quando o Pai, a pessoa do Pai fala, Israel, né, meu povo, né, o meu povo que se chama pelo meu nome, seria Deus, né, um israelita? Seria Deus um judeu, já que essa palavra meu povo, essa expressão povo, vai indicar etnia? É só esse o significado desta palavra, ou esta palavra tem outros significados amplos? Acredito que esta palavra tem outros significados amplos, e entendo que quando Deus diz Israel é meu povo, está trazendo aí um significado de um ser que está sobre a autoridade, ademais a uma nação, a um povo que no caso é o anticristo, e que no caso é o que nós vimos, que essa profecia ela também se aplica, querendo ou não, ela se aplica a um evento ocorrido do ano 70, uma prévia profética, uma aplicação prévia profética ali no ano 70. Então, assim como no ano 70 nós tínhamos o general, né, Tito, né, comandando ali o exército romano, né, o exército romano que tinha, ele estava sobre a liderança, a autoridade, né, sobre soldados que, embora fossem de outras etnias, de outras nações, né, mas estava sobre o seu comando. Então entendo esta palavra dentro deste significado, e entendo que o povo, aplicando a um sentido escatológico ao anticristo, também dentro desse significado, né, de ser o povo, não no sentido de etnia, mas de um ser que está sobre a autoridade sobre os demais povos, assim como nós vemos essa palavra aplicada ao Deus de Israel, chamando Israel de seu povo, e Deus não é israelita, né? Deus não é judeu, Deus não é israelita, e é a mesma palavra aplicada quando ele diz Israel, meu povo. Porém, essa palavra mostrando para nós que ela também pode ter a aplicação de um ser que está sobre autoridade em os demais. Meu tempo acabou, Elton? Não. Então, o tempo meu já está ficando curto. Depois eu vou tratar sobre a questão porque eu acredito que o anticristo ele virá com a roupagem judaica. Meu tempo não vai dar, então eu encerro aqui a minha fala. Muito bem. Parabéns pela sua resposta, querido Rafael. Parabéns pela sua pergunta, Nobre Júnior. Bem, Nobre Júnior, se você não gostou da resposta do Rafael, você pode estar dispondo de um tempo de 5 minutos para fazer a sua réplica. Fique à vontade, comece quando quiser. Muito bem, professor Elton, Rafael. Realmente, você citou algumas coisas aí que são interessantes, e
eu realmente gosto desse estilo de debater, que é um estilo verdadeiro, né? E eu vou mostrar aqui no dicionário bíblico de Strong o significado dessa palavra. Mas antes eu quero aqui pontuar algumas coisas que você citou sobre a questão, você disse que os árabes estavam juntos. Não, na verdade, praticamente, ou posso dizer, a totalidade do exército que estava ali eram de pessoas árabes, persas, né, que hoje seria o pessoal do Irã, e turcos, persas e árabes. Então, seria esse o grosso do exército romano fora de Roma, né, naquelas regiões ali. Soldados romanos somente ali próximo a Roma, que era a guarda pretoriana. Então, não é que os árabes estavam juntos com romanos, não. Só tinha árabe ali. Alguns generais eram romanos, muitos poucos, por sinal. Você falou, e eu vou já mostrar isso aqui, você falou que não tem outro registro, além do de Flávio Josefo. Não, existe outro registro, sim, além do registro de Flávio Josefo, que é o registro deixa eu abrir aqui, do Cornélio Públio Tácito, né, um senador romano que ele cita as legiões que foram invadir, né? E ele cita todas as regiões, todas da Síria, Judéia, Ásia Menor, Egito e Turquia, né? Enfim. Então, existem outros registros que comprovam o que Flávio José falou, tá? Sobre a questão que você falou da autoridade, né? Você disse que, mas eles estavam sobre a autoridade romana. Olha só, não existe, você citou muito bem, um outro registro que desqualifique, que seja contrário ao que Flávio José falou. E aí você vai, ou você acredita num registro histórico existente, ou simplesmente você ignora o registro histórico e você diz, eu não acredito nesse cara, porque não existe um outro registro, e aí eu lhe afirmo, contra o que Flávio José falou daquela época. Zero. Então vamos lá, olha só. Aqui no livro de Flávio Josefo, né? Olha o que é que ele diz. César indicava com sua voz e com sua mão direita. Estou lendo aqui o livro do Flávio Josefo. Para que apagassem o fogo. Mas eles, com seus ouvidos, pelo ruído, ainda não ouviram suas palavras, nem prestaram atenção nos sinais. Nem os conselhos, nem as ameaças frearam o ímpeto das legiões, que se dirigiam até ali, parágrafo 257. Ou seja, Roma não autorizou, Roma não incentivou, Roma não mandou que os soldados ali, que eram soldados romanos, né, mas a galera árabe, destruísse o templo. Eles estavam ali para destruir e invadir a cidade. Tanto o Tito, né, quanto o Vespasiano foram contra a destruição do templo. Eles tentaram de todas as formas, inclusive, eles mandaram alguns soldados de guarda de patente mais alta baterem nos soldados árabes para que eles parassem de destruir o templo. Então, isso é um registro histórico, Rafael. Se você não acredita, tudo bem, só que não existe um outro registro que desminta o que Flávio José falou. A galera pode não gostar dele, pode dizer que ele mentiu, não há provas quanto a isso nesse ponto. E Flávio Públio Tácito, ele reafirma isso. Ele tem um registro histórico também que ele diz todos que estavam ali, não havia nenhuma legião realmente romana a destruir o templo. Bota na tela aí o templo para mim, Elton, por favor. E deixa eu ver mais aqui, né? Você falou do registro da autoridade de Roma. Então é isso, né? Cadê o tempo aí, Elton? 51 minutos. Então é isso. De fato, sim, vou mostrar aqui o dicionário Strong, né? Prometi aqui, deixa eu ver aqui o dicionário bíblico de Strong. Você compartilhar a tela aqui, Elton, rapidinho, olha só. Vamos lá, olha aqui a tela. Olha aí. Bota na tela aí, Elton. Nação, povo, povo, nação. E olha aqui. Aí fica mais claro realmente o significado. Pessoas, membros de um povo, compatriotas, patrícios. O segundo significado, parente, familiar. Quando você falou aí da questão de Deus, claro que Deus, ele sim, ele se comunica com nós como se fosse humano. Isso é uma forma da comunicação de Deus. Você não pode pegar isso aí e jogar para esse texto. Deus sempre vai se comunicar conosco como se fosse também um homem, para a gente entender. Mas está muito claro aí
o que eu expliquei. Muito bem. Quem vai fazer a pergunta agora é o Rafael Costa. Querido Rafael Costa, pode dispor do seu tempo de 2 minutos para estar elaborando a sua primeira pergunta para o Nobre Júnior. Fique à vontade. Comece quando quiser. Amém. Só corrigindo aqui um detalhe, é que o Nobre Júnior disse que eu disse que não existia outro relato histórico sobre essa questão. Eu falei anterior, ok? Não pode fazer Anterior. tréplica. Vai lá. Tá bom. Anterior a Flávio José. Então, a minha pergunta é: qual é o texto base que o nosso irmão utiliza para dizer assim, esse texto aqui é o texto mais forte que eu entendo e é o texto base que eu entendo que o anticristo virá do Islã por causa deste texto. Eu chego a este entendimento de acordo com o que está revelado nesse texto. Qual seria esse texto base para essa interpretação? Esse texto mais forte que você acha para essa interpretação e que é um texto base. Ok? Muito bem. Pergunta objetiva, parabéns. Nobre Júnior, você tem 5 minutos para mostrar o texto base, conforme pediu o Rafael Costa. Tempo na tela, fique à vontade. Liga seu microfone. Muito bem, irmão Rafael. Olha, uma pergunta simples, objetiva, gostei da pergunta. E a resposta não é tão simples porque se houvesse, de fato, um texto dizendo o anticristo vai ser um judeu, o anticristo vai ser um muçulmano, esse debate aqui nem existiria. Concorda comigo? Então, assim, mas eu vou mostrar aqui alguns textos, tá? Vamos lá. Né? E há todo um contexto, tanto da região, da geografia, da história, tá? Das profecias bíblicas que apontam para o anticristo, sim, islâmico, né? Daniel 8, 8 e 9, né? E o bode se engrandeceu de sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. No seu lugar subiram outros 4 também grandes chifres para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente, para a terra formosa. E aí você vai ver no final do texto aí uma referência ao anticristo, se não acreditar em Daniel 8, Daniel 11 também, que cita o local de onde o reino do anticristo vai surgir, né? E é naquela região ali, todas com países dominados pelo Islã. Mais um outro aqui, né? Os reis que vêm do Oriente, né? A luta do anticristo contra o Egito e com o apoio da Líbia e da Etiópia. Olha só, tem um primeiro texto aqui, né? Apocalipse 16 e 12. Sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, que é um rio que cobre 4 nações islâmicas: Turquia, Síria, Irã, Iraque, para que se secassem as águas e fossem preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente, tá? Outro ponto aí, né? Os cancelamentos de CPF, falar assim, serão por decapitação. Olha só, Apocalipse 24, né? E vi tronos que assentaram sobre eles, e foi dado o poder para julgar e ver as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Degolados. Ou seja, é a única religião que faz isso, ainda o Islã, não são todos, mas existe aí uma turma, né, mais radical, e isso é histórico, né, dentro do Islã, e outras religiões também cancelavam, né, CPFs, para que vocês entendam o que eu estou falando. Só que eram muitas vezes apedrejamento, enforcamento, outras situações, tá? A degolação, os degolados, é algo muito próprio do Islã, tá? Mais uma aqui, o príncipe, essa aqui eu vou deixar para depois, vou deixar mais para frente, vamos pular essa aqui. Olha só, também tem a questão do controle do monte do templo, tá? A questão do controle do monte do templo é muito interessante porque muitas pessoas falam que vai haver um acordo de paz, vai ser reconstruído o templo e tal. Eu até acredito que isso é uma possibilidade, tá? Não tenho certeza absoluta. Só que se realmente isso for acontecer, quem controla aquele lugar? Os muçulmanos. Hoje é o controle da Jordânia. Não vai passar para um país que não seja muçulmano, a não ser que muitos muçulmanos, que países que têm influência ali,
como a Arábia Saudita, a própria Jordânia, a Turquia, que são países que disputam o poder pelo controle do Monte do Templo, permitam, são todos países de maioria muçulmana, né? Um outro texto bíblico aqui, né, sobre eu sei aonde tu habitas, é um texto clássico, é onde está o trono de Satanás, Apocalipse 2:13, tá? Ou seja, o trono da besta, né? A Bíblia fala do trono de Satanás, esse trono é dado à besta, e depois a própria Bíblia fala que durante a grande tribulação será derramado a taça da ira em cima da onde? Do trono da besta, que fica aonde? Na Turquia, que foi aonde João viu aquela visão. Olha o meu tempo aí, por favor. E, por último, né, o texto aqui dos 4 anjos presos juntos ao rio Eufrates. Né? O 6º anjo tocou sua trombeta com voz ao altar de Deus disse: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Esse rio corta 4 nações também muçulmanas. Tá? Apocalipse 9, eu acho que aqui é o verso 14. Então, assim, tudo indica que será um muçulmano. Não existe um texto que pontue, mas tudo indica sim que será um muçulmano. E eu tenho mais coisas que a gente vai falar aí durante o debate. Muito bem. Gente, nesse última réplica do Rafael, 5 minutos. Depois a Sandrinha vai visitar o chat. A Sandrinha está hoje conosco aí. Vamos ver a Sandrinha, gente. Boa noite, Sandrinha. Ela está aí para visitar o chat conosco, né? Toda arrumada, né? Com sua... Boa noite, Sandrinha. Bem, Rafael Costa, você tem 5 minutos para fazer a sua última réplica. Tempo na tela. Amém. É verdadeiramente o tempo, ele é muito curto para nós tratarmos desse assunto. É um assunto muito amplo, né, irmão? Então, às vezes, tem tanta coisa que a gente quer falar, mas o tempo não dá. Mas o nosso irmão citou como referência o texto base para a interpretação e a convicção de que o anticristo virá do Islã, Daniel 8, verso 8 e 9, né, que diz: e o bode engrandeceu-se poderosamente, que aqui representa a Grécia, né, e o grande chifre, que é Alexandre o Grande, que lhe foi tirado, estando na sua maior força, né, e em lugar dele subiram, né, aparentemente 4 chifres notáveis, que é a dinastia grega aqui dividida entre os 4 generais de Alexandre o Grande, né, que se deu, né, tempos depois, e que se dirigiram aos 4 ventos do céu. E de um deles, né, que aqui é a versão que eu estou lendo em português, mas esse texto aqui, ele tem uns detalhes a se analisar no seu original do hebraico. Quando nós lemos o verso 8 e o verso 9, fica a pergunta: esse chifre, né, pequeno chifre notável que vem, que surge, ele está procedendo de um dos 4 chifres, né, que surgiram depois que o grande chifre foi quebrado? Ou ele está surgindo, né, de um dos 4 pontos cardeais da terra, quando diz que, no verso 8 diz, né, os 4 chifres notáveis que se dirigiram aos 4 ventos dos céus. Quando nós olhamos no hebraico, a expressão, né, desta palavra aí que nós temos aí, né, no hebraico, a expressão em hebraico que nós temos, né, que diz aí bem assim, no final do verso 8, que diz bem assim: 4 chifres notáveis que se dirigiram aos 4 ventos do céu, verso 8, aí no verso 9 diz: e um deles, no nosso português está um deles, mas quando nós olhamos no hebraico está e uma deles, no feminino e masculino, a palavra uma, né, que no original do hebraico é ahat, né, ahat, que está aí a palavra no hebraico, Ahat Mahem, melhor dizendo. Ahat Mahem, que quer dizer uma, Ahat, uma, está no feminino. E deles, Rem, que está no masculino. E quando nós olhamos os sinônimos dessa palavra, a correlação que tem entre o verso 9 e o verso 8, nós temos assim, que subiram 4 chifres, notável, que se dirigiram aos 4 ventos, uma palavra que está no feminino, Rua, no hebraico, né, dos céus, Hashamai, né?
que é uma palavra masculina. Então, nós temos aqui, no verso 8, uma palavra feminina e masculina, e no verso 9, iniciando o versículo com uma palavra feminina e masculina, que na nossa tradução em português, porque isso soa estranho botar assim, e uma deles soa estranho no nosso português, e talvez seja esse o motivo dos tradutores colocar e um deles, bota no masculino, e um deles, e não bota como está no hebraico, literalmente, que traz, né, que e surgiu de uma deles, né, trazendo a indicação que esse chifre, ele está vindo pela expressão que nós temos no hebraico aí, a correlação no texto, traz a indicação de que esse chifre está surgindo de um dos 4 pontos cardeais, de um dos 4 ventos dos céus, que representa pontos cardeais, né? Quando nós podemos ver Mateus, capítulo 24, verso 31, Jesus diz, né, que quando o Filho do Homem vem, enviará os seus anjos aos 4 ventos do céu e recolherá os seus escolhidos, e assim por diante. Então, 4 ventos do céu é uma referência aos 4 pontos cardeais. Quando nós observamos outro detalhe nesse texto de Daniel, os verbos que temos aí no verso 8, que diz que quando esse chifre, né, os 4 chifres surgem logo após o grande chifre ter sido quebrado, nós temos aí o verbo alar, né? O verbo alar, que indica subir, que traz a ideia de nascer, de subir, de nascer a partir daquele. Mas quando nós olhamos para o verso 9, na chegada do chifre pequeno, já não é o mesmo verbo. Ora, se esse chifre pequeno está procedendo de um desses 4 chifres do Império Grego, né, como alguns argumentam até para aplicar a Antíoco Epifânes, essa forma de interpretação, e nem se aplica a Antíoco Epifânes, né, e nem tampouco se aplica a Roma no ano 70 depois de Cristo, como alguns também fazem uma interpretação, justamente porque a profecia fala que é para o tempo do fim. E quando nós olhamos o verbo no verso 9, nós temos o verbo yatsar, que quer dizer vir e não trazer a ideia de nascer. Ora, se esse chifre estaria nascendo de um dos 4 chifres, por que não se utiliza o mesmo verbo do verso 8 no verso 9? Fora que temos a correlação das Muito palavras bem. aí, feminino e masculino. Gente, terminamos o primeiro bloco e a Sandra Batistella vai entrar em cena para visitar o chat. Sandrinha, o chat está em suas mãos. Boa noite, Sandrinha. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Pastor Elton, paz e graça. Pessoal aí do chat, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deixa eu cumprimentar aqui o Nobre Júnior. Boa noite, paz e graça. Boa noite, irmã Sandra Batistella. Deus abençoe você, sua vida. E estamos felizes de estar aqui na Arena Apologética nesse debate. Amém, Deus abençoe. Rafael, Deus abençoe a sua vida, paz e graça. Boa noite. Boa noite, paz e graça, Deus abençoe. Prazer. Prazer todo meu. São bem-vindos aí. E um tema que eu gosto muito, né? É sobre escatologia, então é importante para mim eu saber ainda mais do anticristo. Eu tenho as minhas sugestões, mas eu deixo aí com vocês. Deixa eu ver o pessoal aqui do chat o que estão falando, né? Se estão concordando com o Nobre Júnior ou se estão concordando com o Rafael. Deixa eu mandar um abraço aí, João Batista Ferreira de Freitas, Antônia de Cássia, Caminhando com Jesus, Fuja da Matrix. Seja bem-vindo, pessoal. Apologética em ação. Vou falar rapidinho porque esse tema é muito importante, gente. Análise teológica, Apocalipse em Foco, Emanuel Gomes. Pessoal, desde as 8 horas estavam ali ligadinhos. Deixa eu ver quem mais aqui. Ronaldo Lima, oficial, meu amigo. Viviane Santos. Deixa eu ver. Quem mais, pessoal, que estão aqui? E aí, pessoal, quem que vocês acham que é o anticristo? Apenas as escrituras. Estava lá. No comecinho, o pessoal estão aí todos torcendo para que hoje venha aí a conclusão, né, sobre quem é o anticristo. Será? Será, pastor Elton? Deus abençoe, gente. Pois é. Hoje é o dia que nós
aprendemos, Sandrinha. Essas duas feras aí, né? Bem, sem mais delongas, Sandrinha, então vamos chamar aí a vinheta do segundo bloco. E vamos em frente que atrás vem gente. Nobre Júnior, você tem 2 minutos para fazer a sua segunda pergunta. Fique à vontade, comece quando quiser. Muito bem. Você fala, né, que o anticristo será alguém de uma roupagem judaica e o falso profeta seria um muçulmano. E eu queria que você me explicasse, de acordo com a Bíblia e aquilo que você entende, o papel de cada um, né? Lembrando que a gente combinou aqui de falar também um pouco sobre o falso profeta, tá? Entre eu e o Rafael. Então, eu queria que você explicasse, identificasse na Bíblia quais são as ações do anticristo que mostram que ele é um pseudo-judeu, né? E quais são as ações na Bíblia que mostram que o falso profeta seria um muçulmano. E eu queria perguntar novamente sobre essa questão da roupagem judaica que você falou do anticristo. Uma questão que você falou da geografia bíblica, eu queria só falar um pouquinho aqui sobre isso, que eu acho que é interessante, porque essa questão dos chifres apontarem para os 4 ventos significa que era uma nação que estava crescendo, estava se expandindo. Não significa que eles dominariam o mundo inteiro ou representaria toda a terra, tá? Então, se você olha no texto, fica claro que o chifre pequeno nasce de dentro ali do território de Alexandre o Grande, tanto que inicia-se o reino do anticristo no norte de Israel. E eu queria lhe perguntar, né? Eu queria que você falasse sobre essa questão da roupagem judaica do anticristo. Explique isso aí na prática para a gente, qual o papel de cada um na sua visão que mostre que o anticristo será um judeu falso, de uma roupagem judaica, e que o falso profeta seja um muçulmano. 5 minutos para a resposta do Rafael. Fique à vontade, pode começar se quiser. Amém. Como eu bem disse, né, no Daniel, capítulo verso 9, verso 8, verso 9, não dá dentro do hebraico essa base para interpretar que o anticristo virá, né, de algum lugar do antigo império grego, justamente porque temos esses problemas do verbo aí que tem que ser resolvido, né, e temos a correlação do textos ali, como eu disse, feminino e masculino no verso 8, feminino e masculino no verso 9. Né, nós temos essas correlações aí a observar no texto, e até a questão do verbo em si mesmo já indica muita coisa, que um verbo do verso 8 indica um verbo alar, né? Surgir, nascer, emergir, trazendo a ideia de nascer ali, e o outro, yatsar, né? Trazendo a ideia de vir, e não de nascer. Se está nascendo, porque não foi o mesmo verbo do verso 8, que demonstra que os 4 chifres nascem, né? Do mesmo local da onde o grande chifre foi quebrado. Questão aí a se resolver. Agora, a pergunta do nosso nobre irmão por que eu acredito que o anticristo terá essa roupagem judaica? É justamente por causa de textos como no Novo Testamento, por exemplo, João Batista, sem querer, ele acabou profetizando a condição espiritual em que Israel se encontra agora, né, para a chegada do anticristo. Quando João Batista vai preso, ele envia pessoas a Jesus e ele diz: mestre, és tu aquele que havia de vir, que é o Messias, ou esperamos outros, ou esperaremos outro, né? És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro. Essa expressão aí de João Batista, sem querer, ele profetizou a condição espiritual em que Israel se encontra, esperando outro. Esse é o estado espiritual da nação de Israel agora, no presente momento, esperando outro. Né? Existe um remanescente judeu que tem crido em Cristo, tem reconhecido Jesus como o seu Messias, como Paulo bem mostra também em Romanos capítulo número 11, e um remanescente seria salvo. E agora, no tempo da graça, nós temos esses remanescentes também manifestos, alguns judeus que creem em Jesus e tal. Beleza? Então, temos esse texto, temos outro texto de Jesus dizendo: eu vim em nome de meu Pai, vocês me negam, se vier outro em seu próprio nome,
vós o recebereis. Aí você vai dizer, mas aí você está dizendo que Jesus, como alguns usam o argumento, eu já conversei com um rapaz uma vez sobre essa questão, e ele me disse, mas esse texto aí está falando, aí tentou trazer um contexto, né, histórico da nação de Israel, né, a mania que Israel tinha de estar elegendo o Messias para si. Mas, querendo ou não, eles estão nessa condição espiritual de esperando o outro. E o Messias que eles vão abraçar não é Cristo, é o anticristo que virá e o enganará. Né? Pelo menos é o que a Bíblia demonstra. Quando nós olhamos Daniel capítulo 9, verso 27, a última semana profética, que falta se cumprir, que toda escatologia está montada em cima dessa última semana profética, Daniel 9, 27, diz assim, e ele firmará um pacto com muitos por uma semana, que aqui é o anticristo. Né, o anticristo, ele firmará um pacto com muitos por uma semana. Agora presta atenção no detalhe, ele firmará um pacto com muitos, não com todos. Israel estará dentro deste pacto. Por quê? Porque Israel estará dentro desse pacto, um templo está de pé, porque na metade da semana fará cessar o sacrifício, e na metade da semana começa aí a grande aflição, a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Então, nos primeiros 3 anos e meio, haverá uma falsa paz, né? Haverá uma falsa paz, Israel estará em aliança com esse falso Messias, que quando nós lemos lá em Tessalonicenses, Paulo dizendo que ele, né, se levanta contra tudo que se chama Deus, de forma que entrará no templo de Deus, querendo ser Deus, isso demonstra que o anticristo terá acesso ao templo, isso demonstra que o anticristo terá acesso ao templo e promoverá a sua rebelião, mas um texto bem forte que vai demonstrar que Israel, por um momento, vai se sentir seguro por um momento, é no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós temos um texto forte aqui, que vai aplicar-se à nação de Israel. Né? A nação de Israel, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Aí Paulo diz, mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não há necessidade que eu vos escreva, porque vós sabeis perfeitamente que o dia da vinda do nosso Senhor virá inesperadamente, assim como o ladrão de noite, porque Jesus, né, fala da surpresa da sua vinda. Pois quando disserem a paz e segurança, que é os primeiros 3 anos e meio, Israel estará sobre paz e segurança mediante este acordo político, que lá em Daniel 9:27, nós vemos o anticristo fazendo com muitos, não com todos, e neste acordo, os árabes ficarão de fora. Os árabes ficarão de fora. Presta atenção, os árabes ficarão de fora nesse acordo em que o anticristo se apresenta como o falso Messias, ele terá apoio de uma falsa igreja ecumênica que estará presente neste período, né, um sistema religioso ecumênico que está no capítulo de número, né, 17 de Apocalipse. Israel participará deste ecumenismo. Ok. Por algum tempo. Nobre Júnior, se você não gostou da resposta, você pode dispor de 5 minutos para redargui-lo. Tempo na tela. Replicá-lo, aliás. Fique à vontade. Realmente, nessa pergunta aí, nessa resposta, deixou muito a desejar, porque ele não me respondeu, de fato, qual é o papel do anticristo, do falso profeta, mostrando que um será um falso judeu e o outro será muçulmano. Mas eu vou mostrar aqui na Bíblia para ele essa questão. Né? Olha só, a Bíblia é muito clara. Apocalipse 13:1. O anticristo é a besta que sobe do mar. E o mar representa povos. Eu acredito que o Rafael deve concordar comigo. E pus-me sobre a areia do mar e vi do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Já o falso profeta, a segunda besta, ela sobe da terra, singular, ou seja, representa quase, né, na maioria das vezes, Israel. Apocalipse 13:11. E vi da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como um dragão. Olha só, o falso profeta aqui imitando ao cordeiro, imitando ao Messias. E a própria palavra falso profeta é quem imita o Messias. Nós devemos pensar um pouquinho como um judeu. Bota o tempo para mim na tela, Elton. Já que alguns deles são enganados, não vão ser todos. Então, para o povo judeu, o Messias não é um rei, assim, um ser divino, um Deus. Não. O Messias, para o judeu, ele deverá ser um profeta. E temos o falso profeta, tem 2 chifres como de um cordeiro. Já o anticristo, no próprio contexto da palavra, eu fiz uma live ontem, mostrei isso no dicionário de Strong, lá no meu canal, é claramente
contrário a Cristo, né? Agora tem um texto aqui muito interessante. Quando Jesus estava aqui na terra, ele foi questionado e pediram para ele fazer o quê? E chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem, pediram para que ele mostrasse algum sinal do céu. E aí você vai no original, é céu mesmo, né? O cosmos, né? Algum sinal. Mateus 16:1. Quem é que vai fazer um sinal vindo do céu? É o anticristo ou é o falso profeta para que os judeus acreditem que de fato é o Messias esperado? Não é o anticristo, é o falso profeta. Apocalipse 13:13. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Bota o tempo aí para mim, Elton. Ou seja, os judeus esperavam o Messias e para provar eles pediram um sinal dos céus. Qual foi o sinal dos céus? Quem é que vai fazer um sinal dos céus? É o falso profeta. Ele será aceito como Messias dos judeus. Por isso, o falso profeta, no meu entendimento, é um judeu. Tá? É muito claro isso. Ele faz o sinal que os judeus perguntaram para Jesus. Faz um sinal dos céus que a gente acredita que você é o nosso Messias. E o falso profeta vai fazer isso à vista de todos os homens. Vai ser muito claro, tá? É a questão da geografia bíblica e de algumas palavras que ele usou. Olha só, se a gente for se prender a isso, e eu entendo, né? O Rafael é um cara inteligente e tal. Se a gente for se prender a isso, a gente nunca vai chegar a uma conclusão, porque a Bíblia nunca vai ser clara 100% em alguns pontos, porque a nossa compreensão é limitada. Agora fica muito claro, o mal vem do norte. É muito claro na Bíblia. Bota o tempo aí para mim na tela aí. Olha só, Daniel 11:13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim do reino e tal, né? Olha só, Jeremias também fala, né, do reino do norte. Ao que me disse o Senhor, do norte se estenderá o mal sobre todos os habitantes da terra. Avorai, Jeremias 1:14, Jeremias 4:6, avorai a bandeira de Sião, não fugis, não detenhais, porque eu trago do norte o mal e uma grande destruição. Um texto que eu fiquei de trazer aqui, não tinha trazido, mas vamos lá. Daniel 11:43. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e prata e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Se você for analisar todo o contexto bíblico, aonde o anticristo ele trabalha, ele briga, ele faz acordos, todos em países muçulmanos, todos em países muçulmanos. A Europa não aparece no contexto bíblico, nem outras regiões do mundo. Ok. Vocês ouviram aí a réplica do Nobre Júnior. Agora quem vai fazer a pergunta é o Rafael Costa. Rafael Costa, você tem 2 minutos para fazer sua pergunta. Fique à vontade, comece quando quiser. De acordo com o capítulo de número 27 o 9 e 27 do livro de Daniel, capítulo 9, verso 27, o anticristo fará acordo com muitos por uma semana. Eu pergunto ao nosso irmão Nobre Júnior, como que se dará este período dos 7 anos aí, que uma semana são 7 anos, né? Porque são 70 anos sabáticos aí, 70 semanas estão calculadas em cima de 70 anos sabáticos, que dá um total de 490 anos. 490 anos tem uns 70 anos sabáticos. Esses 7 anos, ele é dividido, irmão Nobre Júnior, em 2 períodos? Se é dividido em 2 períodos, o que é que acontece no primeiro período e o que é que acontece no último período? Visto que nós vemos que o ápice da grande tribulação se dá nos últimos 3 anos e meio. Nós vemos muito em Apocalipse a questão de 1260 dias, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, mostrando que o período dos últimos 3 anos e meio será o período da grande aflição. Então, o que seria o primeiro período? Queria uma explicação sobre o primeiro período, então. Desses 7 anos, que está nítido, 7 anos. Na metade da semana vem a grande tribulação, para acessar o sacrifício e virar a abominação assoladora. Né, Mateus 24, verso 15 em diante, Jesus faz a aplicação desse texto de Daniel, né, no período da grande tribulação, mostrando que ela começa na metade da semana. A primeira semana seria o quê? A primeira metade, melhor dizendo. Muito bem, gente. Deu uma travadinha aqui, mas eu voltei, tá? Nobre Júnior, você tem aí 5 minutos para compor sua resposta.
Fique à vontade, comece quando quiser. Muito bem, né? A pergunta não tem muito a ver com o tema. Eu quero aproveitar, vou gastar o meu tempo aqui, mas eu quero aproveitar porque houve uma polêmica aí na minha última live com o Adriano Cruz, e o Elton aqui, ele não vai me deixar mentir. Eu conversei com o Elton, passei os temas para ele, né, para fazer a miniatura, né, como é que fora fazer disso. Não, vou deixar de fora não. Vamos lá, tô falando sério. E aí o Elton ele esqueceu uma parte, porque seria, né, sobre o anticristo e escatologia de uma forma mais abrangente. Eu fiz uma pergunta para o Adriano, ele não gostou disso, que eu estava fugindo do tema, mas era o que eu tinha combinado com o Elton. Houve esse descompasso aí, tudo bem. No caso aqui do irmão Rafael, ele realmente agora, a gente tinha combinado que falaria sobre o anticristo e o falso profeta, ele fez uma pergunta totalmente fora do tema, que seria a identidade do anticristo, a identidade do falso profeta, não faz parte da temática aqui. Existem, mas eu vou lhe responder, tá? Existem várias questões aí, né? Eu, pelo menos, eu não tenho certeza se são 7 anos literais. Eu tenho cá lá minhas dúvidas se será um reino de apenas 3 anos e meio, porque a Bíblia fala que é dada autoridade ao anticristo para 1.260 dias. E tudo que o anticristo faz, ele não pode fazer um acordo de paz mundial, reconstruir o templo, se não for a ele dada a autoridade pelo próprio Deus. Então, se Deus não deu autoridade, ele não tem como fazer. Então, tudo que o anticristo faz, Deus lhe dá a autoridade. A autoridade não é que Deus está dizendo que é bom, faça isso, não. É a autoridade, vocês entendem? Então, assim, tanto pode ser uma coisa como outra. Eu penso e entendo que será apenas 3 anos e meio, mas se for de 7 anos também, não sei o que é que vai mudar, também não sei o que é que isso tem a ver com o tema da identidade do anticristo. O irmão até não respondeu a minha pergunta, né, quando eu falei sobre o que define que o anticristo vai ser, as ações dele, um falso judeu e do falso profeta. O irmão não me respondeu, nem tocou muito na questão do falso profeta. Então, sobre a questão da importância, tá? Do Islã, tá? Eu quero mostrar aqui uma imagem. Elton, bota o tempo aí para mim na tela. Eu quero mostrar uma imagem aqui para vocês, que eu acho que essa imagem é muito importante. Preste atenção no que eu vou mostrar, tá? É uma imagem muito importante de fato, deixa eu abrir aqui, que mostra essa questão aí, o irmão fala muito dos originais. Bota para mim na tela essa imagem aí, Elton, que fala do rei do abismo, Apolion. Olha só, olha aqui, o rei do abismo, Apolion. Esse aqui é uma Bíblia, né? Acho que é a Peshita em aramaico, a tradução. E tinha sobre si um rei, o anjo do abismo profundo, cujo nome em hebraico é Apolion, em grego, né, Abaddon, e em grego Apolion. Lembrando, pessoal, não estou dizendo que esse rei aqui seja literalmente o anticristo, mas olha a importância que esse rei tem para as profecias bíblicas. E aqui, no rodapé diz, conforme a edição do manuscrito, adaptado ao texto grego, o manuscrito originalmente diz, não está dizendo o que está escrito aqui, é outra coisa. Em hebraico, abado, e em aramaico é shari, que aí vem da palavra sharia, que é a lei islâmica. Os dois termos, os dois significam sujeição e não destruição, como foi ensinado a vida toda para vocês, de que o texto estaria falando em destruição. Não, o texto está falando em sujeição. Esse rei que sobe do abismo é um rei que sujeita as pessoas. Essa é a base do Islã. A base do Islã é o quê? A submissão, que é a mesma coisa de sujeição. Em aramaico é shari, de onde vem a palavra sharia, que é uma continuidade da palavra, né? Um acréscimo aí, nem sei como é que é o nome, não sou muito bom de português, mas é isso, pessoal, tá? Fica muito claro que tudo do anticristo está ligado ao Islã, tá? E claro que eu acredito que o falso profeta ele seja um judeu, tá? Mas não se consegue construir um templo, como as pessoas acreditam, se os muçulmanos não permitirem. Não se iluda. E essa ideia também, vai ter um terremoto e vai derrubar, aquilo dali não cai, porque o domo da rocha está firmado na rocha. Lá no meu canal eu explico isso, tem lives falando sobre o monte do templo, ponto a ponto, todos os detalhes, tá bom?
Muito bem, é momento de fazer a sua réplica no final do segundo bloco. Seu tempo é 5 minutos, fique à vontade, Rafael Rocha Costa, comece quando quiser. Então, o irmão disse que a minha pergunta não tinha nada a ver com o tema, mas tem, porque Daniel 9:27 mostra que o anticristo fará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, porque aí acontece os últimos 3 anos e meio. Ali são semanas de anos. Nós temos 490 anos. Por que a última semana não seria 7 anos? Se os primeiras 7 semanas são 49 anos. As 62 semanas dá um total de 434 anos. E juntando as duas dá, né, um total aí de 69 semanas cumpridas, e fica faltando uma semana profética de 7 anos. Então, as semanas cumpridas, nós temos 483 anos. Para fechar os 490, falta 7 anos, que é a última semana. Então, ele faz uma aliança com muitos, não com todos, com muitos, como eu disse. Os árabes ficam de fora dessa aliança. E nos primeiros 3 anos e meio, haverá conflito entre o anticristo e os árabes. Haverá conflito, justamente por ele ter pacto com Israel e por ele ter pacto com a igreja ecumênica. Apocalipse capítulo de número 17, que mostra aqui na primeira parte da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio. Né? E o anticristo sofrerá uma ferida mortal. Alguém vai dar um tiro nele, alguma coisa vai acontecer. Ele sofrerá uma ferida mortal. Logo após, na metade da semana, vai acontecer um outro evento profético, que é Apocalipse capítulo número 12. Miguel e seus anjos batalhará contra Satanás, que está nas regiões celestiais. Satanás será lançado na terra, encarnará no Leviatã, o monstro marinho que está no mar. Satanás curará o anticristo de sua ferida mortal e lhe dará sua autoridade, o seu poder, o seu governo, e assim, né, todas as nações que, quando ele foi desmascarado, ficou contra ele, inclusive, né, os árabes que vieram contra ele, que tem a profecia em Daniel, os rumores do Oriente, que serão os chineses, e do Norte, que é os árabes, né, o atemorizarão, né, que é o anticristo ali. Nós temos essa profecia em Daniel, capítulo de número 11, mostrando que os chineses, os verdadeiros orientais, eles não farão pacto com o anticristo. E quando diz lá o texto lá, que foi aberto o mar, o texto que ele citou, Apocalipse 16, para que viessem os reis do Oriente, será ali na batalha do Armagedon que China virá a favor de Israel. Ah, mas China é comunista. Fica aguardando. Aguarde, eles são descendentes de Abraão. Mais tarde nós vamos ver o desenrolar profético disso. Isso está em Gênesis 25, mostrando Seba e Dedã, que está na profecia do profeta Ezequiel. Ok? Os verdadeiros orientais. Quando nós lemos Apocalipse, capítulo número 17, nós vemos que o anticristo, ele, na sua primeira manifestação, seus primeiros 3 anos e meio, ele tem aliança com a falsa igreja ecumênica. Olha aí, Apocalipse capítulo número 17, verso 2, diz, verso 1, e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, que é nações aqui, ok? Aí diz, o qual os reis da terra se prostituíram, e os moradores da terra se embriagaram com o vinho da sua depravação, e foram seduzidos, ela terá o poder de seduzir, de atrair, com o seu ecumenismo, né? A adoração aos falsos deuses. Aí diz, e então ele me levou em espírito a um deserto, a posição espiritual da prostituta, que indica que ela é morada de demônios, porque deserto indica isso, a atuação de Satanás. Jesus disse, um espírito maligno quando sai do homem, ele anda por lugares áridos, deserto, ok? E vi uma mulher que montava uma besta cor de escarlate, né, que estava com o nome de blasfema, tinha 7 cabeças e 10 chifres, que essa besta aqui é o anticristo, ok? Ele vai dar explicação aí no verso de número 7 em diante, o anjo agora vai dar explicação e diz, então o anjo me disse, por que te maravilha? Eu te direi o mistério da mulher que está sobre a besta, né, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste, né, já era e não é, e subirá do abismo, porque no governo do anticristo todos os impérios passados reviverão em um só governo. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Egito, Síria, todos esses impérios serão revividos. Daniel capítulo 7, verso 12 diz que os principados e potestades que atuavam nesses impérios ficaram retidos por um momento. Daniel disse, eu vi que os seus impérios caíram e os seus espíritos, né, ganharam prolongação de vida. Né, eles estão retidos para, na manifestação do tempo do fim, no anticristo, ser revivido, todos esses impérios em um só. Aí diz bem assim, verso 9, né, Apocalipse 17, verso 9. Isto quer que uma mente que tenha sabedoria, né, as 7 cabeças são 7 montes, os quais, né,
está sentada a mulher, e aqui nós temos uma aplicação profética desses 7 montes, dos 2 períodos da grande tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo penderá para Roma, nos segundos 3 anos e meio, né, os últimos 3 anos e meio, ele penderá para Meca, onde tem 7 montes, e da onde virá o falso profeta. Mas meu tempo está acabando, não vai dar tempo, eu queria continuar lendo e trazer uma explicação mais ampla, que é importantíssimo esse capítulo aqui, para mostrar como que o anticristo recebe o seu poder. Aqui mostra. Muito bem, senhores. Dessa ocasião, terminamos o segundo bloco, vamos para o terceiro, mas antes disso, quem está chegando para visitar o chat, Sandra Batistella. Com você, Sandrinha. Olá, pastor Elton. Olha só quem está lá no chat. Deixa eu terminar de digitar aqui. Calma aí, gente. Vamos lá. Pedro Lima. Querida Antônia de Cássia aí, forte abraço, viu? Apocalipse em Foco. Católicos está aí conosco. Jojo. Irmão Hugo. Ele está falando que esse homem vai infartar, não sei qual. Eu acho que é eu, viu? O pastor Elton. Paulo Alexandre, forte abraço. Irmão Marcos Lola, Fuja da Matrix, já falei, né? Deixa eu ver quem mais. A Luana Cristiane, perdão, chegou aí também. Viviane Santana. A Flávia também chegou. Falou assim: Sandrinha, boa noite. Atrasada, mas cheguei. Forte abraço aí, gente. Cristão. Deixa eu ver quem mais. E aí, gente, vocês concordam com o Rafael? Concordam com o Nobre Júnior? Qual dessas duas teses aí colocadas vocês estão concordando aí? Vai falando aí no chat, que eu estou lendo aqui. Luana Cristiane Lima, forte abraço para vocês, viu? Continue aí, compartilha, né, esse debate, muito bom, por sinal, que fala sobre os acontecimentos finais. Deixa o seu like e chama a galera e vamos prosseguir, né, pastor Elton? Muito bem. Ok. Bem, vamos continuar, como disse a Sandra Batistella. Sendo assim, solta a vinheta. Nobre Júnior, você tem 2 minutos para fazer a sua última pergunta. Fique à vontade. Muito bem, né? Mais uma vez aqui, e com todo respeito, tá, irmão Rafael, eu vejo que ele está fugindo do tema, não que o Apocalipse não seja importante como um todo, mas está fugindo um pouco. Mas vamos lá, né? Se você acredita nessa questão, né, da importância do Islã nas profecias bíblicas, né, que seria o anticristo um falso judeu, um pseudo-judeu, e o falso profeta faria, né, apoiaria, porque é isso que o falso profeta faz, ele apoia o anticristo, ele leva as pessoas a adorar o anticristo, ele toma ações para fazer com que as pessoas sigam o grande líder, que é o anticristo, né? Eu pergunto para o irmão, se o irmão entende como é que pensam os muçulmanos, já que acredita que eles farão parte da profecia bíblica, se existe alguma profecia muçulmana, livro ou ensino que mostre que o líder máximo, né, do Islã na época, que segundo a sua visão será o falso profeta, vai ser submisso a alguém que talvez ou, né, seja de outra religião, se finja ser judeu. Você acha mesmo que o maior líder do Islã no período vai se sujeitar a alguém que não seja da religião muçulmana? E como é que você entende a escatologia islâmica? Me explique aí, tá? E eu queria só que você falasse também, os árabes não estarão nesse primeiro acordo que você diz? Como assim? E a questão da China atacar o anticristo, não entendi muito. Você pode me explicar também, mas principalmente, me explica um pouquinho aí
sobre, principalmente se não der tempo, você fica nessa, né? Na escatologia islâmica. Tem espaço para um líder muçulmano ser submisso a um líder de outra religião, conhecendo a história e a religião muçulmana? Eles fazem isso é normal, isso acontece. Sobre a escatologia islâmica, principalmente no final dos tempos, me explica aí como é que você entende isso. Amém. Muito bem, muito bem, muito bem. Rafael Rocha, você tem Costa, né? Você tem 5 minutos. Fique à vontade, comece quando quiser. O tempo é muito curto, aí não dá tempo da gente falar tudo, né? Eu estava até falando correndo para ver se dava tempo de eu continuar a minha leitura. Eu primeiro disse que ele não faria parte do primeiro acordo com o anticristo, né? Justamente porque o anticristo terá pacto com Israel. O Islã não se unirá a Israel nunca, jamais, ok? Nunca, jamais, e nem também se unirá a essa prostituta aqui, ok? Porque tem esse grupo que fará parte desse aspecto escatológico, será o grupo bem extremista mesmo. E toda a nação da Terra, porque eu acredito que o governo do anticristo será universal, todo mundo estará globalizado em 10 blocos de nações, que é os 10 chifres das 7 cabeças, que está aqui no Apocalipse, capítulo número 17, verso 10. As 7 cabeças são também 7 reis, 5 já caíram, um agora existe, que era Roma. Outro ainda não é vindo, que é o anticristo. Mas quando vier, deve, né, permanecer por um pouco de tempo, a besta que era, né, e já não é, e tornará a vir como o 8º rei, que é o anticristo. E é proveniente dos 7 e segue para a perdição, a destruição do anticristo. Aí diz, quanto aos 10 chifres que viste, são 10 reis que ainda não receberam nenhum reino, mas receberão poder de reis por 1 hora junto à besta. Este tem o mesmo conselho e entregarão seu poder e autoridade à besta. Os 10 blocos de nações darão o seu poder e autoridade à besta. E aqui já entra no quesito da última semana, da metade, né? Da última metade dos últimos 3 anos e meio dos 7 anos. Este batalhão contra o Cordeiro, porque eles irão para o Armagedon, no verso 14. E disse-me ainda, as águas que viste a prostituta assentada são povo, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, porque o Islã estará fazendo parte de um desses 10 chifres, será um desses 10 blocos de nações, e eles odiarão a prostituta, virão contra a prostituta, virão contra o anticristo, virão contra Israel. Haverá uma guerra, haverá uma batalha entre eles. É só você ler, porque não dá tempo, mas se você pegar e estudar o Ezequiel, capítulo 35 e o capítulo 36, você vai perceber que o Islã também será atacado, né, será atacado pelo anticristo durante o seu reinado. E Daniel 11 mostra que os rumores do norte e do oriente o atemorizarão, né, o anticristo. Então, o que vai acontecer para que o Islã, como eu disse que o falso profeta vem do Islã, mas como que na segunda metade o falso profeta estará aliado ao anticristo, se na primeira metade ele não estará em aliança? Porque a aliança entre o anticristo e Israel será quebrada. A aliança entre o anticristo e a falsa religião, a igreja ecumênica, do qual a besta se utilizará dela na primeira metade, aí no verso 3, para adentrar no cenário político, ele se utilizará da religião por um momento para adentrar no cenário político, está aí no verso 3, a mulher está montada sobre a besta, e esta mulher terá o poder de ir e vir, terá autoridade, terá uma atuação importantíssima durante esse primeiro período, mas ela causará ciúme a um dos 10 blocos de nações. E esses reis, essas 10 chifres, odiarão a prostituta, eles destruirão a prostituta, e quem estará sobre esse comando da destruição dessa prostituta, da perseguição contra os judeus, da perseguição contra os servos de Jesus Cristo, nesse período da grande tribulação, aquelas pessoas que vão crer no evangelho, que eu sou pré-tribulacionista, acredito que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, mas não acredito também que haverá salvação durante esse período. Quem que vai organizar essas perseguições, né, será o falso profeta que virá do Islã, né? Todos os árabes estarão aliados ao anticristo, né? O anticristo estará comandando os 10 blocos de nações, porque os 10 blocos de nações darão ao anticristo o seu poder, eles entregarão ao anticristo o seu poder, como está aí no Apocalipse, capítulo de número 17, diz aí que os 10 chifres darão ao anticristo o seu poder, a autoridade para governar sobre eles, ele receberá. Agora, por quê? Porque neste período escatológico, ninguém vai conseguir deter o Leviatã. E o anticristo adorará o Leviatã, como está em Daniel, capítulo de número 11. Ele adorará um Deus estranho, levará oferendas lá no mar para o diabo que estará encarnado no Leviatã.
a criatura marinha. Como ninguém vai conseguir deter o Leviatã será indestrutível, há armas de guerra, o único que destruirá o Leviatã é Jesus na sua vinda. Livro de Isaías, capítulo número 27, versículo de número 1, naquele dia o Senhor com a sua espada e a volta de Jesus matará o Leviatã, a serpente tortuosa que está no mar, que quando você lê Apocalipse 12, está lá, aí dos moradores da terra e do mar, porque Satanás foi lançado até vós, e você pega Jó 41, você vai ver ali a batalha dos homens contra o Leviatã. O anticristo fará um acordo com Satanás, adorará Satanás, Satanás dará a ele o seu poder, e o anticristo dará, né, aqui ele se manifesta na última metade como o enviado de Satanás, dará a segunda besta a autoridade, porque diz que a segunda besta que vem da terra exercia a autoridade da primeira besta, é o anticristo que dá autoridade ao falso profeta que virá do Islã, daí se desencadeará, né, uma grande perseguição, aí o momento de dores e de aflição sobre a terra. Ok. Nobre Júnior, se você não concordou com a resposta do nosso querido Rafael, você pode dispor de 5 minutos. Fique à vontade, comece quando quiser. Muito bem, professor Elton. Olha só, tem muita coisa aqui para a gente falar sobre essa questão, né? Primeiro que ele não explicou sobre a escatologia islâmica, porque se ele acredita que o falso profeta será um muçulmano, ele deveria explicar como é que os muçulmanos vão acreditar que o falso profeta, que no caso será o maior líder do Islã do mundo na época, vai se submeter a um líder que é o anticristo, e o falso profeta ele se submete ao anticristo, Rafael. Isso está na Bíblia muito claramente. A segunda besta só tem autoridade na presença da primeira besta, ou seja, o falso profeta só tem a mesma autoridade quando ele está junto com o anticristo. Então, você não explicou como é que dentro da interpretação muçulmana isso é possível, e na verdade isso não é possível, tá? Um muçulmano se submeter a alguém de outra religião. Sobre a questão que você falou, né, dos árabes não estar no acordo, é uma interpretação sua, isso não tem base bíblica. A China vai atacar o anticristo. Olha, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de argumento, porque a gente estica um pouco a baladeira e, na verdade, Daniel 11:44, ele não fala que a China vai atacar. Eu até acredito que esteja se referindo à China, como também esteja se referindo à Rússia, mas o texto não fala em um ataque. Não, olha o texto. Mas os rumores do Oriente o espantarão. Rumores, ameaças, o espantarão. E aí, quando o anticristo for ameaçado por essas nações, o que é que ele faz? Seguindo o texto, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Tá? E aí ele parte de vez para a invasão de Israel. Então, assim, sobre essa questão da escatologia muçulmana, seria importante o Rafael ter falado, que pena que ele não falou, porque dentro da escatologia muçulmana, o que acontece? O Mahdi é o líder máximo, e o Issa, que no caso seria, né, como a gente vê como Jesus e tal, seria o falso profeta. E esse Issa, ele sim, para os muçulmanos, ele pode ser alguém com ligações ao judaísmo, tanto de etnia, quanto de sangue, quanto de religião, só que ele vai honrar ao Mahdi, tá? Ele honra ao Mahdi, ou seja, o falso profeta se submete ao anticristo, que é um muçulmano. Então, o muçulmano seria o líder máximo. Isso é a escatologia muçulmana, tá? Claro que existem várias interpretações também, né? É uma religião que tem quase 2 bilhões de pessoas, tem os xiitas, tem os sunitas, mas, enfim, não dá para a gente aceitar que um falso profeta muçulmano se submeta, e eu repito aqui, porque é isso que você está dizendo, e a Bíblia não diz isso. O falso profeta não pode ser muçulmano porque ele não pode se submeter a um anticristo de outra religião, seja judeu, seja romano, seja hinduísta, seja crente, qualquer outra religião. Um líder máximo, né, que seria na sua visão o falso profeta, não vai se submeter no Islã, não tem como, não é a escatologia que eles acreditam. Eu não acredito, mas se você faz parte daqueles que acreditam na escatologia muçulmana que está ligada ao final dos tempos,
eles devem acreditar. E os muçulmanos só vão acreditar, só vão seguir, só vão invadir Israel se eles acreditarem nisso. Inclusive, até tem um vídeo meu no canal que fala, né, de um turco, ele é mais ou menos da nossa idade, que ele diz que o mal que virá do norte contra Israel, e ele fala isso, somos nós, os muçulmanos, e se referindo muito também à própria Turquia, porque ele faz esse vídeo lá da Turquia. E outra coisa que você fala, que não, o anticristo pode vir de qualquer lugar da terra. Não, olha só o que a Bíblia diz, Ezequiel 38:2. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Infelizmente, eu não tenho tempo para mostrar aqui no mapa, mas o anticristo, ele tem que ser príncipe de Meseque e Tubal. Meseque e Tubal é a Turquia. Acabou. Tem que ser um muçulmano o anticristo. Bem, e você que está assistindo esse debate, acha que o anticristo tem que ser um muçulmano? Eu não sei. Então, vamos continuar. Rafael, você tem 2 minutos para fazer a sua última pergunta. O seu tempo já está na tela. Fique à vontade, comece quando quiser. 2 minutos para a sua última pergunta. A minha pergunta é por que você acredita que o falso profeta vem de Israel? Seria o falso profeta um judeu e ele, se judeu, é que seria o falso Messias? Sim ou não? E explanasse mais para nós por que o falso profeta vem de Israel e por que ele será um falso Messias. Ok, Nobre Júnior. Gente, eu quero pedir você para compartilhar essa live, tá? Você tem 5 minutos, pode começar se quiser. Fique à vontade. Opa, muito bem, meu irmão Rafael. Tá? Eu fico feliz, em primeiro lugar, porque tem sido um debate respeitoso e já estamos no final, com certeza o respeito vai ser mantido. Eu acho que isso é o mais importante, né? Esse respeito. O meu aqui cortou um pouco a transição, mas eu acho que está ok, né? Então, assim, você perguntou por que o falso profeta ele será um judeu. Eu não posso afirmar assim categoricamente 100%, eu sou um cara muito honesto, mas tudo indica que sim. Justamente porque, veja bem, primeiro o próprio nome, falso profeta, anticristo contra Cristo. Ah, Nobre, mas lá no original a palavra anti também pode significar no lugar. Beleza, mas na palavra anticristo, todo o contexto fica muito claro. O anticristo não toma nenhuma ação que Jesus fez aqui na terra. Ai, não, mas Jesus vai fazer isso. Não, se ele vai imitar o Messias, ele vai ter que imitar Jesus, o que Jesus fez aqui na terra. Concorda comigo? Então, o anticristo não faz nada que imita o que Jesus fez aqui. Ele não é humilde, ele se declara Deus, Jesus nunca se declarou Deus. Ele não faz milagres de verdade. A Bíblia diz que os milagres do anticristo são milagres de mentira. Já o falso profeta são milagres de verdade, a Bíblia diz. E a Bíblia não fala que os milagres do falso profeta são de mentira. Ela não diz isso. Olha só, diz que ele usa da mentira, mas em relação aos milagres, não. E ele fará fogo descer do céu. Foi o que os judeus pediram. Mostra-nos um sinal. Você é o Messias mesmo? Faz um milagre vindo do céu. É isso que o falso profeta vai fazer. Tá? Também fica muito claro pelo próprio nome. No contexto judaico, já falei aqui, o judeu vê o Messias, eu acho que você concorda comigo, não como Deus, não como um filho de Deus, um ser divino, não, mas como um grande profeta. Foi o que Moisés falou. E ele será um profeta maior do que eu. Então, o Messias ele é tido como um profeta para os judeus. O Messias não pode vir como um Deus, ele vem como um profeta. E aí o próprio nome já dá toda a dica. Falso profeta. Ele ergue a imagem, é um falso profeta que ergue a imagem em honra ao anticristo, ou seja, toda a parte religiosa cabe ao falso profeta.
e ele faz isso em adoração. Não tem como um muçulmano fazer uma imagem para adorar um cara que não seja também um muçulmano. Até essa adoração de um muçulmano a outro já não é muito correta de acordo com a visão islâmica que proíbe. Isso já é uma quebra de paradigma. Imagine adorar a outro cara que nem da religião é. Aí piorou ainda. Então, assim, bota o tempo aí para mim na tela, Elton. Cadê o tempo aí, Elton? Tá vivo? Então, eu acho que o Elton deu uma saída. Então, é isso, meu irmão Rafael. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nessa questão que você citou, né, da China vir atacar. O texto não fala isso, o texto fala de rumores, né? Não é um ataque de fato, ele se espanta de fato. Eu acredito sim que a China é isso aí, está envolvida nessa questão. A China talvez não, a China não vai defender Israel de fato, mas muito provavelmente ela vai ameaçar. Só que os reis que vêm ajudar o anticristo também são do Oriente, que eu acredito aí seria Paquistão, a Azerbaijão, toda essa galera do Ão, né, que significa o povo daquele lugar. Enfim, nesse ponto, e eu não vou afirmar aqui categoricamente, mas fica muito claro que pela própria escatologia muçulmana, que eu não acredito, mas eles acreditam, fica muito claro que o falso profeta tem que ser alguém que, de alguma forma, isso está muito claro na escatologia deles, leve alguns judeus a seguirem o anticristo. O falso profeta é que faz alguns judeus seguirem o anticristo. Então, ele tem que ser um judeu também. Como é que ele vai fazer os judeus seguirem o anticristo se ele for um muçulmano, como você diz? Não, ele tem que ser alguém da mesma turma para tentar convencer alguns, não vai ser a maioria, a isso aí. Então é isso. Eu acho que o Elton deu a saída, está esperando o som tocar para ele voltar. Na verdade, querido Nobre Júnior, que você ainda tinha tempo, eu estava esperando acabar, tá? Bem, agora vamos para a última réplica do Rafael. Tempo na tela, última réplica, vamos ver o que ele vai dizer, o que o Nobre Júnior diz, se vai corresponder. Tempo na tela. Bom, o tempo foi corrido, mas eu expliquei a pergunta do irmão Júnior, né? Ele falou que como que o falso profeta vindo do Islã se submeteria à autoridade do anticristo, visto que o texto mostra que o falso profeta exerce a autoridade da primeira besta. É o anticristo que dá autoridade ao falso profeta, né? Como que isso aconteceu? Eu expliquei. O Leviatã é que dará, Satanás que estará encarnado no Leviatã, que dará autoridade ao anticristo, dará o reino, a autoridade, o governo ao anticristo. Aí como que o Islã não vai se submeter? Se ele mesmo admite que o trono de Satanás está, inclusive, na região aí, né, que ele citou aí, fazendo a referência aos árabes lá, na Turquia e tal, né? Ele mesmo entende que o trono de Satanás está ali, e Satanás não pode dar a sua autoridade, o seu poder, o seu domínio, não pode colocar aquela nação, né, aquele povo submetido ao governo do anticristo, visto que o anticristo recebe o trono e a autoridade de Satanás. Outro detalhe é que ele diz que o falso profeta será judeu, né, e será o falso Messias. Aí ele coloca dois anticristos na história, porque, como ele bem mencionou, a palavra anticristo significa contra Cristo no lugar de Cristo, revelando os dois aspectos. A primeira metade, né, dos 7 anos, o anticristo se revela no lugar de Cristo, como falso Messias, na roupagem judaica, mas ele será desmascarado, e na segunda metade ele aparece, né, como aquele que é contra a Cristo, o enviado de Satanás, o filho de Satanás, da onde nos últimos 3 anos e meio nós temos a trindade satânica atuando na terra. Satanás encarnado no Leviatã, que dá autoridade à besta e sobe do mar, que é o anticristo. Por que ele sobe do mar? Porque ele surge dentre povos e nações e também recebe a autoridade, tem essa dupla aplicação, do Leviatã, de Satanás, que estará encarnado no Leviatã no mar, e ele vai adorá-lo. Ele adorará um Deus estranho, levará oferendas a esse Deus estranho. E esse Deus estranho lhe dará a autoridade, o governo, como está lá em Daniel, capítulo número 11, Apocalipse 13. E mostrei, né, que o anticristo, ele receberá uma ferida mortal. Que ferida mortal seria essa que o anticristo receberia?
uma de suas cabeças receberia a ferida mortal, que ali é o anticristo. Por isso que nós vemos também em Apocalipse 11 e Apocalipse 17, mostrando a besta que sobe do abismo, porque tem a aplicação dos impérios passados que reviverão no império do anticristo e a aplicação da falsa ressurreição que acontecerá com o anticristo, porque ele será curado, Satanás o curará, né? Curará ele quando ele receber essa ferida mortal, porque alguém vai vir contra ele e vai feri-lo de morte. É o que está no texto, né? Os rumores do Oriente, como eu falei, os árabes, né, e os chineses o ameaçarão de vir contra ele, da onde acontecerá isso, ele será desmascarado e tal, passará por essa morte, porque ele receberá o ataque, ele receberá a ferida mortal, está no Apocalipse 13, está no texto, né? E ele será curado e, né, Satanás o entrega, porque ele adorará Satanás, a autoridade, o governo e os 10 blocos de nações, meu amigo. Essa globalização desses 10 blocos de nações está sob a atuação de 7 principados, porque Satanás aparece em Apocalipse capítulo número 13 como, né, o Leviatão dragão que tem 7 cabeças e 10 chifres. Os 7 cabeças representam a autoridade, o governo, representa monte reis. Reis fala de governo, de autoridade, que representa 7 principados que estão em atuação juntamente com Satanás para unificar globalmente, né, a Terra em um só reino na área da saúde, na área da segurança, na área da economia. As 7 áreas da existência humana representa cada um desses principados. Você poderia me dar uma representação? Nós temos, por exemplo, Mamon, que é o principado que atua na área da economia, né? Nós temos outro principado na Bíblia, chamado em Apocalipse capítulo número 12, espírito de Jezabel, que está atuante nas comunicações, e assim por diante, né? Farmes, que é um principado que está atuante na área, né, aí da farmácia, de trazer, né, a cura. Tem Beuzebu, que é o principado que está atuante na área de promover a doença. Então, um principado promove doença, o outro promove a cura. Então, tudo interligado aí, para unificar globalmente o mundo em um só reino, nas suas 7 áreas da existência humana, né? Então, essa foi a minha explicação. Eu não consigo ver 2 Messias, um Messias vindo dos judeus, né, um falso Messias vindo dos judeus, e um falso Messias que é o anticristo. Ele é um falso Messias, porque a palavra anticristo, queira ou não, é contra Cristo e no lugar de Cristo. Tem essa dupla aplicação, não dá para negar. Então, não consigo acreditar que teremos 2 anticristos na história, um vindo do judeu e um vindo dos árabes. Acredito que o anticristo é um personagem único e escatológico que aparecerá no fim dos tempos. Ok? O tempo está acabando. É isso aí. Foi um bom debate. Sandra Batistella, obrigado pela sua vinda, dar o apoio aqui pra gente. E Elton, ainda tem a pergunta dele ainda. Eu perguntei, fez a última réplica, ele tem a última pergunta. Não, acabou. Foi o que comecei? É isso, não? Não, eu acabou. Comecei. Deixa eu conferir aqui, mas eu tenho... Mas só que o irmão começou em todos os blocos. Pois é, aí você faz a última pergunta, você não fez. Não, tá certo, Nobre Júnior. Foi? Tá corretíssimo, é isso mesmo. Ele já fez a última pergunta, você respondeu, e ele fez a última réplica, lembra? É isso mesmo. Certo. A dúvida, ou você quer que eu mostre o... Não precisa não. Ok, eu tenho aqui as anotações, se houver dúvida, porque às vezes a gente se confunde realmente, né? Tenho aqui as anotações, como vocês podem ver. B1 é bloco 1, pergunta, resposta e réplica, e N é de Nobre e R é de Rafael. Aí tá aí a sequência para você acompanhar, vou passando lentamente. Deixa eu tentar alinhar mais. B2... Não, tá ok, já... Não, mas é interessante, né? Porque se ficou dúvida, é bom tirar as dúvidas, né? Bem, senhoras e senhores, nós encerramos o debate por aqui, agradecemos a presença de todos. Sandrinha, fica à vontade para falar com o nosso público, chat, Sandra Batistella, e depois, se tiver perguntas ou superchat, a gente pesca aí, tá bom? Sandrinha, com você. Olá, gente. O pessoal do chat ali parece que está gostando, não estão assim concordando apenas com um, mas com os dois. Daí tem umas falas ali que eles estão argumentando. É interessante depois os debatedores ir lá responder o pessoal ali.
Joe, que é Dujin e Putin. Dujin e Putin, o falso profeta e a fera. Motos do Brasil, tá aí quando. Compartilha aí, gente. Cadê o superchat? Cadê as perguntas? Vocês irão mandar enviar aí as perguntas para os dois debatedores? Ou vocês estão indo lá assistir o jogo? Jojo, Rael, deixa eu ver quem mais está aqui. Quem que eu não falei? Dá um oi aí, gente. Quem que eu não falei? Motos do Brasil. Prado. Gostei dos seus argumentos aí, viu? Edmar Ramos, forte abraço. Luana Cristiane, católicos. Será que tem pergunta ali? O pessoal não está fazendo pergunta. Eu acho que ficou claro ali para eles, viu? Acho que eles já têm a resposta. Estão satisfeitos, porque não está vindo pergunta aqui, não. Já tem pergunta aí, pastor Elton? Deixa eu ver quem mais está. Caminhando com Jesus. Não tem pergunta, Sandrinha. Sendo assim, nós vamos encerrar o debate para não ficar muito prolongado, né? Já são 21h49. Agradecer aqui aos nossos. Sim, é verdade. É um prazer recebê-los. Gente, quero lembrar-vos que o Arena Apologética também tem Instagram. O Arena Apologética também tem... Como é que é o nome? Aquela outra rede social, TikTok. O Arena Apologética também tem Facebook. O Arena Apologética também tem um curso de grego, tá? E esse curso de grego, obviamente, é ensinado por mim. Já estamos aí com uma grande, boa gama de pessoas interessadas. Sábado, nós temos aula de grego. Estamos estudando sobre aoristo, sobre o tempo aoristo fraco, aoristo forte e imperfeito, o tempo imperfectivo. Você entende disso? Você se interessa em conhecer a Bíblia em sua língua original? 330 a.C. se falava grego koiné. 330 depois de Cristo se falava grego koiné. E Jesus falou grego koiné. Os textos bíblicos se falou grego koiné. Mas eu só quero a Bíblia portuguesa. Então tá, então você fica com a João Ferreira de Almeida, nada contra, eu gosto, eu leio também, mas você não vai sair desse degrau. E eu tô te propondo aqui você sair desse degrau aí, que todo mundo pela a galinha, mata e come. Não, a sequência é mata, pela a galinha e come. Mata, pela a galinha e come. E eu tô te convidando a você conhecer a moela, o intestino, o pescoço. Mas se não estudar brasileiro, você não vai ter acesso aos próximos degraus. Você vai morrer apenas matando, pelando e comendo. E sugiro que você estude, tá bom? Fica a dica aí. Bem, obrigado, meu querido Nobre Júnior. Obrigado, querido Rafael Costa. Elton, acho que tem umas perguntas aí no chat. Não fez nenhuma? Não fiz, porque não houve, assim, objetivamente uma pergunta específica. O Fuja da Matrix mandou uma pergunta agora, mas eu já quero dizer que esse horário, a não ser que seja superchat, eu não vou me deter. Israel Goldenberg, um abraço para você, querido. O superchat... Não. O que eu quero falar é o seguinte: na descrição do vídeo você encontra aqui as redes sociais do Arena. Sempre esteve lá, na descrição desse vídeo, querido, tá? Saudade de você. Bem, outra coisa, pergunta do Matrix, foi isso que eu vi? Pergunta. Gente, eu não vou pescar muitas perguntas, vou pescar aqui essa pergunta e outra, 2 perguntas, tá? Não tem como, o tempo já se esvaiu e nós precisamos encerrar. Pergunta para... Sandrinha, deixa com você, Sandrinha. Sandrinha parece que travou um pouquinho. Não sei se ela está ouvindo, Sandrinha. Opa, tá tranquilo. Manda, lê aí para nós, Sandrinha. Ela travou. A Fuja da Matrix? Isso. Pergunta para os dois. A ferida mortal é contra
o anticristo, pessoa ou um reino? Está ouvindo? Oxi. Sim, Sandrinha. Sandrinha, você está um pouco travando, Sandrinha. Muito travando, tá? E é porque é. Travando. Eu lembrei daquele vídeo lá, muito engraçado, viu? Ó, vocês falaram um negócio aí que o anticristo vai fazer um pacto com Satanás. Ah, pai, oxê. Ave Maria, que negócio é esse, homem, que o anticristo vai fazer um pacto com Satanás? Rapaz, essas conversas, rapaz, que negócio é esse? Bem, brincadeiras à parte. Bem, a Sandrinha leu a pergunta, fica à vontade aí, 1 minuto, tá, para vocês responderem aí. Deixa eu ver quem vai começar. Como é para os dois comentarem aí, então vamos, Rafael, você, tempo na tela. A pergunta dele é: a ferida mortal contra o anticristo é como pessoa ou reino? Se você defender como reino, você está defendendo que o anticristo é um sistema. Então você está defendendo que esse anticristo já atuou em algum momento da história. Pode ser que agora ele esteja paralisado e ele ressurgirá, porque você entende que é como um sistema, e aí você descarta o anticristo totalmente como um personagem escatológico. E outro detalhe é no próprio texto de Apocalipse, capítulo de número 13, né? De 13, que mostra que o anticristo ele é curado da sua ferida e ele entra no ápice do seu governo de 3 anos e meio literais após a cura da sua ferida mortal, né? Após a cura, Apocalipse 13, deixa eu ver o versículo, né? Aqui. Aí, em verso 2 diz: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés pareciam como urso, a sua boca como de um leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E vi que uma das suas cabeças parecia uma ferida mortal, mas esta saga foi curada. E o seu tempo acabou, meu nobre. Aqui é assim, no Superchat, Nobre Júnior, você tem 1 minuto também para fazer, se vira nos 30. Muito bem. O irmão Rafael falou aí que, se for o caso, né, como se a ferida mortal for contra... Pessoal, desliga o microfone. Se a ferida mortal for contra não contra o anticristo pessoa, mas contra o reino do anticristo, ele seria só um sistema. Não existe, Rafael, rei sem um reino. Não existe reino sem um rei. Isso é lógico. E aqui o texto é muito claro. E foi golpeada, né, uma das suas cabeças. E aqui no original, no grego, é uma das cabeças. Uma pessoa, Rafael, só tem uma cabeça. Não tem duas, não tem 3. Então, claramente que o texto aqui também se refere a reinos. A gente não pode pegar a Bíblia e analisar só naquele ponto. Existe o rei, o anticristo, o cara que vai liderar, e existe o reino que ele vai liderar. E aqui o texto fala do seu reino. Uma das suas cabeças parecia ter sido golpeada de morte. Uma pessoa só tem uma cabeça. Muito bem, senhoras e senhores, infelizmente não dá mais para pescar perguntas. Apologética em Ação, um abraço. Caminhando com Jesus, um abraço. John, um abraço. Sam Batistella. Quando eu falo Sam Batistella, eu me lembro daquele episódio lá, o Sangoku, né? Quem já assistiu já o Dragon Ball? Interessante, né? Bem, obrigado, Brasil. Obrigado, Arena Apologética. Obrigado, Sandrinha. Obrigado, Rafael Rocha. Obrigado, Nobre Júnior. Vocês poderão gastar 2 minutos cada um para fazer aí suas considerações finais, tá bom? E quem vai começar é você, Nobre Júnior, por ter sido o sorteado da vez para perguntar em todos os blocos. Nobre Júnior, tempo na tela para as suas considerações finais. Muito bem, eu quero agradecer a todos vocês, tá? Eu sei que o tempo não deixa a gente falar tudo o que a gente quer, mas existe muita coisa que eu poderia até falar aqui do debate, né? Quando ele fala aqui da ferida mortal, seria uma bala, não, está falando de um reino, né? Uma pessoa só tem uma cabeça. Enfim, tem muita coisa aqui que ele pegou ao pé da letra, puxou um pouco do assunto, mas eu gostei do debate, né? Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Lembrando, tem o meu canal lá, aqui no YouTube, Apocalipse em Foco. Já faz mais de 5 anos que eu faço esse trabalho. É um trabalho sério, é um trabalho com muita dedicação. Então, vocês podem ir lá no canal Apocalipse em Foco, conhecer esse trabalho. Com certeza, mesmo que vocês não concordem, muitas coisas vocês vão aprender, porque, de fato, é um trabalho sério. Eu faço muita pesquisa na parte geográfica, na parte histórica, obviamente também na parte bíblica. Então, convido todos vocês
a participarem. E mais uma vez, eu quero dizer para vocês, fica muito claro aqui em todos os textos bíblicos, né? O próprio anticristo aí, Gog, ele é citado como rei de Meseque e Tubal, ou seja, é onde fica a Turquia, né? Aonde está o trono de Satanás, é na Turquia, né? Aonde a taça será derramada é no rio Eufrates, para que o rio seque. Quem controla as nascentes do rio Eufrates, o único país do mundo que tem a capacidade de secar o rio Eufrates, se vocês não sabem, fiquem sabendo agora, é a Turquia. Então, assim, tudo indica que o anticristo virá de um país muçulmano, muito provavelmente a Turquia. E o irmão Rafael, ele citou aí a questão do reino do anticristo ser mundial, acho que ele acredita nisso. Se ele quiser a gente fazer um debate aqui sobre o reino do anticristo ser ou não mundial, tá? Eu estou aqui aberto para a gente debater também, porque eu não acredito que o anticristo vai dominar o mundo inteiro. Muito bem. Rafael, você também tem 2 minutos, fique à vontade, comece quando você quiser. Pode falar, Rafael. Amém. Também quero agradecer, né, ao nosso irmão Júnior, foi um debate sadio. Infelizmente o tempo não dá para explanar, porque é assuntos, irmãos, muito complexos, que requer muito estudo, né, e requer, além de estar estudando, seguindo uma linha de raciocínio que em poucos tempos a gente tenta se esforçar de dar o nosso melhor para tentar trazer uma compreensão, mas infelizmente é um assunto complexo. Tem assuntos na Bíblia que é mais simples e tem assuntos que é mais complexo, que requer um estudo mais amplo para vir seguindo uma linha de raciocínio para entender. Talvez alguma coisa que eu falei você pode ter ficado em dúvida, ou que o irmão falou também, justamente por essa falta do tempo, né? Mas, como eu bem falei, em Apocalipse capítulo 13 diz que o anticristo ele recebeu a ferida mortal em uma de suas cabeças. No capítulo 17 explica o que são as 7 cabeças. Diz que são 7 montes e diz que são 7 reis, aplicando a homens, ok? 7 reis, né? E não a reinos. Tem aplicação a reinos? Sim. Podemos fazer essa aplicação? Sim. Mas a priori o texto em 17, quando interpreta o que são as 7 cabeças, diz que são 7 montes e são também 7 reis. Então isso indica que um dos 7 reis recebeu a ferida mortal. O anticristo, como pessoa, receberá a ferida mortal e ele será curado por Satanás, e Satanás lhe dará o seu poder, o seu trono, a sua autoridade, o seu governo, como está no texto. E eu aceito, sim, uma outra conversa, mas o irmão Nobre Júnior aí, se ele quiser estar tratando dessa questão, que é um dos pontos que eu não concordo do anticristo vindo do Islã, justamente porque tem muitos textos bíblicos que vai mostrar um governo amplo do anticristo, um governo mundial e não um governo local. Para defender que ele vem do Islã, vai ter que defender um governo local, porque o Islã não tem essa potência mundial, né, e aí fica complicado. E quando diz que ele vem de Gog e Magog, há interpretações que diz que Gog e Magog é na Rússia, no extremo norte, que vai apontar para a Rússia, né? Há essas interpretações, não sou eu que estou dizendo, né? O nosso irmão disse que era da Turquia, mas tem estudiosos que falam assim. Ok, querido. Bem, obrigado, Brasil, obrigado, Arena Apologética, obrigado, Sandrinha Batistella, que sempre nos apoia, obrigado, Nobre Júnior, obrigado, Rafael Costa. Foi um prazer, Rafael Costa, parabéns pelos seus argumentos, tá? Parabéns, Nobre Júnior, foi um bom debate, foi um lindo debate de vocês dois. Acredito que se vocês assistirem esse debate com calma, poderão refletir bastante, né? Eu concordo? Eu não sei. Mas que foi um bom debate, foi? Foi um bom debate. Os argumentos muito bons de ambos os lados, tá bom? Aí vocês analisem e vejam quem que tá mais plausivelmente, coerentemente próximo das escrituras, tá bom? Sandrinha, suas palavras, Sandrinha, para nós nos despedirmos. Acho que a Sandrinha travou de novo. Elton, lê o resultado da enquete aí que você fez aqui no chat. Enquete? Vamos ler o resultado da enquete. A Sandrinha está travada. Então, já quero descer aí. Deixa eu ver aqui. Resultado da enquete. 67% Nobre Júnior. E 7% não. Esse é o resultado da enquete. Eu perguntei, o anticristo vem dos judeus? 7% disse que sim. E
64% disse que não. E 29% é do meu lado, é do meu time, não sei, tá? Sandrinha, vê se... Consegue falar agora, Sandrinha? Tá travando muito. Tá Bem, cheio de judeus. Tá cheio de judeus. Tá travando, Sandrinha. O seu áudio tá travando muito. Muito típico de internet. Oi, tá me ouvindo, gente? Estamos te ouvindo, mas tá robótico e tá falhando travando? muito a voz, dando um intervalo muito grande. Deixa eu falar tchau rapidinho. Sério, e agora? Agora melhorou. Deus vai. abençoe aí, pastor Elton. Deus abençoe o pessoal do chat aí que compartilharam. Está lá no chat ainda, fazendo as suas argumentações. Deus abençoe aí, Rafael. Forte abraço aí, viu? E também Nobre Júnior, mais uma vez aqui no canal. Vou lá no teu canal, hein? Vou lá comentar e assistir os vídeos. Deus abençoe, pastor Elton. Ficam todos na paz. Obrigado, Brasil. Como eu sempre peço, para dizer comigo em uma só voz, como é que é? Bora, Rafael e Nobre Júnior comigo. Liga seu microfone aí, 3, 2, 1 e... Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja sempre Deus. Obrigado, Brasil. Obrigado, Arena Apologética. E recares cai eireneto quiriu Jesus Cristo. Adel Oimu. Fiquem todos com Deus. Solta a vinheta.